nosso coração. Bom dia, queridos. Quantos estão felizes com Jesus esse dia? Glória a Deus. Queridos, que alegria tê-los conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E é tão bom, é tão especial, é tão significativo a gente celebrar a Deus juntos. Então, junto com você, com a sua casa, é muito maravilhoso isso. Queridos, esse é um dia assim, que nós estamos continuando a palavra, a respeito da nova identidade, desse momento de transição que nós estamos vivendo. Então, nós estamos mudando, transicionando para essa identidade, não apenas visual, mas a nossa identidade como igreja, a gente entendendo para que nós existimos como pessoas. Então, em tudo aquilo que Deus já depositou nas nossas vidas, nós queremos viver isso. E você faz parte. Quando nós falamos igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos os representantes de Deus. Então, é muito maravilhoso a gente poder compartilhar isso ao seu coração nesse dia. E eu queria pedir uma gentileza, nós já vamos entrar na palavra, mas eu só queria pedir uma gentileza para que todos nós nos mantêssemos com máscaras, assim que cubram o nosso queixo, o nosso nariz, porque pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, então para a gente tomar esse cuidado. Obrigada, queridos, pela colaboração de todos nós. E eu só quero citar algo também. Ontem à noite nós tivemos o X. O X é o nosso evento, o nosso momento, a nossa reunião de jovens e adolescentes e aqueles também que têm um espírito jovem, queridos? E é muito maravilhoso, assim, eu quero nesse dia assim, expressar gratidão, porque é uma equipe extraordinária. Sabe, os filhos dessa casa, os jovens, os adolescentes dessa casa, nós temos visto em cada área, naquilo que eles têm desenvolvido na identidade deles. Então, nós queremos agradecer a toda a equipe de louvor, de recepção, toda a equipe de mídia que trabalha incansavelmente. Queremos agradecer também os adultos que vêm nos dar apoio em cantina, em áreas de organização. Queridos, e ontem foi muito especial. Então, a gente quer abrir, quando você puder participar, venha, porque é muito especial esse tempo e nós vemos Deus se movendo no meio dessa geração. Então, nós somos gratos a toda a nossa equipe. Eu quero, nesse dia assim, juntos nós queremos dar uma salva de palmas a Deus pela vida deles. Que vocês, que essa geração, ela possa ser essa expressão única de Jesus por onde estiverem. Amém, queridos? Hoje nós queremos falar sobre reconciliação. A primeira característica daquilo que nós cremos que uma casa tem, essa casa tem acesso, essa casa ela tem a liberdade, filhos têm liberdade na sua casa. Quantos aqui têm liberdade na sua casa? Amém? Tem liberdade, acesso, isso é estar em casa. Mas um segundo ponto que eu creio que é muito importante, queridos, e nós vamos ressaltar hoje aqui, é que toda casa, toda house, todo lugar onde nós sabemos que estão sendo formados em nós princípios, valores, ela inevitavelmente terá reconciliação. E nós estamos formando aqui, na verdade, uma logo, e ela vai se completar na semana que vem com essa última característica. Mas hoje, principalmente, nós queremos falar a respeito de reconciliação, baseado no mesmo texto, no qual, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 17 e 18, que nós vamos trabalhar hoje, ele fala a respeito daquele momento muito especial, onde Pedro, ele teve uma revelação que foi dos céus. Eu estava assimilando essa palavra a semana inteira, querido, e eu creio que como igreja, o nosso papel principal é permitir que pessoas tenham acesso a Jesus para serem transformadas. É isso que eu tenho entendido pela palavra do Senhor. Mas conhecendo a igreja na prática, o dia a dia, eu vejo algo muito especial e algo que tem uma riqueza muito particular. Não sei se vocês já perceberam que cada pessoa, depois que ela conhece Jesus e tem uma revelação dos céus na sua vida, de Jesus Cristo ressuscitado, ela passa a ter uma revelação. E é interessante o quanto que estar em corpo, e por isso eu chamo a tua atenção, você que está em casa, é muito bom, é claro que nós estamos nesses dias, nesse formato, mas como é bom estar em corpo, como é bom estar como igreja,
que você vai percebendo em cada
revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Queridos, por que Jesus está falando o seguinte, Pedro? Da mesma forma como você teve uma revelação agora que é do céu. Sim, eu sou o filho de Deus. Eu não sou apenas o filho do homem. Eu sou o filho do Deus vivo. Eu vejo, eu percebo que isso foi uma revelação dos céus, Pedro. Você está muito abençoado por causa disso. Eu percebo que algo está mudando na sua vida. Mas Jesus fala, da mesma maneira que você teve agora essa conexão celestial, eu também tive. E eu quero te falar algo. Como você falou que eu sou filho do Deus vivo, eu quero te falar que você agora será conhecido como Pedro. Porque até aquele momento, queridos, nós conhecemos a identidade desse homem depois, após essa transformação, esse momento. Nós sempre conhecemos Pedro como Pedro, nós não percebemos Pedro como Simão. Nós não conhecemos Pedro como Simão, e hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Por quê? Porque Jesus falou, dessa mesma forma eu quero te dizer que há algo na sua natureza que está mudando, há algo na sua identidade que está mudando, há algo dentro de você que está sendo transformado, e eu quero te dizer, Pedro, que é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Queridos, aqui há algo muito importante que nós precisamos entender, que é maravilhoso, que Jesus, ele promete a edificação da igreja, baseada e fundamentada na experiência de um homem, de transformação de um homem, que a partir desse novo homem, o novo homem, ele edificaria a igreja dele. Queridos, olha o que esse texto está falando. Tu és Pedro, você é uma pedra, você vai ser agora uma rocha, firme, Pedro. Você não vai ser mais volúvel, você não vai mais ser inseguro, você não vai mais ser instável, você é uma rocha. E é sobre essa experiência do novo homem que você está tendo, do novo homem, da natureza que está sendo transformada dentro de você, que eu vou edificar a minha igreja. Queridos, o que nós somos, o que está acontecendo em nós, a transformação em nossas vidas, ela vai permitir muitas pessoas serem edificadas, amém? Olha, Jesus falou que uma igreja ia ser edificada a partir da experiência de transformação de um velho homem para um novo homem. E é tão interessante que quando nós olhamos para o nome, né, de Pedro, Simão, como ele era conhecido antes, né, Simão significa caniço quebrado. Né? O caniço ele era flexível, era uma hastezinha que, dependendo do vento que vinha, ele era lançado de um lado para o outro. Então, era algo instável, era algo, como a gente usa a expressão, né? Ele é levado pelo vento, ele é conduzido pelas situações e pelas circunstâncias. Ele não tinha uma estabilidade. Então, um caniço quebrado que qualquer coisa, qualquer acontecimento poderia romper ele. Ele não tinha uma firmeza, ele não tinha uma segurança. E essa nova mudança, essa nova identidade, esse novo nome que Pedro recebe, né? Pedro significa rocha, né? A estabilidade, a firmeza, a resistência, aquilo que é inabalável. Queridos, quando eu olho assim para a minha história, eu consigo perceber essa transição da parte de Deus na minha vida, Deus mudando uma identidade. Quando nós olhamos para a Bíblia e o nome de uma pessoa é mudado, está falando sobre a identidade de uma pessoa, quem aquela pessoa era, quais eram os comportamentos daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa. E quando essa pessoa ela é mudada, ela recebe um novo nome, está falando de uma nova identidade, está falando de propósito. Por que a gente fala tanto a respeito de identidade? Identidade é simplesmente quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Quando nós temos uma clareza na nossa identidade, em quem nós somos, nós facilmente vamos cumprir o nosso propósito de vida. Queridos, e é maravilhoso porque quando nós vivemos o nosso propósito, eu sei que eu existo para algo, eu não vou precisar me comparar
com o meu marido, eu não vou precisar me comparar com as outras pessoas, eu vou ter realização, eu vou ser feliz realizando. É como o João falou no início, tem pessoas que têm muita graça de Deus na área financeira. Tem outras pessoas que têm muita graça de Deus, de repente, para fazer bolo. Tem outras pessoas que têm uma graça de Deus para escrever cartas para alguém. Tem pessoas que têm uma graça de Deus para terem relacionamentos. Então, cada um tem uma graça de Deus em uma área, querido. E Deus colocou essa identidade, quem você é, para que você cumpra o seu propósito. Então, Pedro, quando ele passa por esse processo de transformação, foi uma obra de Jesus. Foi no momento que ele encontrou com Jesus. Ele teve uma reconciliação, começar consigo mesmo. No seu interior, algo mudou dentro dele. E esse homem que em alguns momentos ele passou por experiências de negar Jesus. Ele passou por experiências de desistir. Quando ele negou Jesus, ele desistiu e ele voltou para a sua velha vida. Ele abriu mão do seu chamado, do seu propósito. Mas o que Jesus fez? Jesus volta, encontra com ele, reafirma essa identidade e Pedro se torna aquele homem que prega para multidões. Multidões se convertem. Aquele homem que foi usado tão extraordinariamente por Deus. Por quê? Porque ele teve um encontro, porque a sua identidade, primeiro ele viveu a reconciliação, depois a sua identidade ela foi firmada e ele se tornou essa rocha. Querido, o que isso tem a ver comigo e com a sua vida? Com a minha e com a sua história? Isso tem a ver, queridos, que essa obra de reconciliação, ela é um processo nas nossas vidas. Quando fala a respeito do nosso espírito, o nosso espírito ele é quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós vivemos uma vida com Jesus, ele é instantaneamente, ele é transformado. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Mas sabe qual é a nossa maior guerra? Nossa maior guerra é com a nossa alma. A nossa alma, ela é um processo, ela não é instantânea. Então, por isso que, se você está vivendo esse momento de falar, ainda não tem todas as estacas firmadas na minha identidade, ainda Deus está trabalhando, querido, fique tranquilo, porque é esse mesmo processo de Deus trabalhar, porque nós estamos em construção. Assim como a gente está construindo uma identidade como igreja, nós entendermos que nós temos essa construção da parte de Deus na nossa alma, na nossa vida, mas essa construção ela vai gerando frutos e ela vai gerando vida aonde nós estivermos. Amém. Eu quero dar um testemunho meu, porque eu creio que todos nós sempre fomos ensinados que ao chegarmos na igreja, ao conhecer Jesus, na igreja, na estrutura da igreja, você passaria a ter uma nova vida. E eu creio que todos nós fazemos parte daquela fase onde você chegou na igreja, você abandonou o álcool, você abandonou as suas idas no barzinho, por exemplo, você abandonou tudo aquilo de errado e de tão grosseiro que você fez na sua vida toda. Mas muitas vezes nós deixamos de lado o processo de Deus trabalhar em nós alguns aspectos até da nossa personalidade. Por quê? Porque Deus, ele não está apenas olhando tudo aquilo de uma forma, que com os anos foi depositado em nós através do pecado, tudo aquilo que era mais grosso, tudo aquilo que nós não gostávamos em nós mesmos. Mas o Senhor está olhando para alguns detalhes que fazem parte do quê? Daquilo que Ele quer fazer a partir do novo homem em Cristo Jesus na sua vida. E eu lembro, queridos, que eu voltei para a igreja no ano de 95, e era uma época muito especial, era uma época onde nós estávamos no lugar de uma igreja onde as pessoas estavam em pleno avivamento, e isso foi algo muito poderoso e transformador na minha vida. Eu fiquei ali no ano de 96, participando, nós fazíamos as reuniões, as células, os grupos, os jovens, era maravilhoso, os momentos assim de transformação, de libertação. Eu falei um pouco a respeito do dia onde eu tomei a minha decisão por Jesus, e nós estamos em todo esse processo maravilhoso e transformador. Então eu estava vivendo realmente o despir-se do velho homem e o nascer para uma nova vida. Eu estava passando por isso. Então eu tenho assim experiências e testemunhos muito preciosos nesse tempo.
Mas eu lembro que eu fui muito tocado por Deus em todo esse momento, a partir da ideia de que todos nós tínhamos naquela época que para nos tornarmos homens de Deus, deveríamos ir para um outro lugar e ter uma formação, um instituto bíblico, um seminário, enfim, algo desse tipo. E eu lembro que no ano de 97 eu ingressei numa escola bíblica em Curitiba. Porque no meu coração eu tinha uma perspectiva de que eu precisava apenas conhecimento intelectual. Eu precisava apenas conhecer mais a Bíblia. Eu precisava apenas ter uma noção maior da palavra para que eu pudesse aí me tornar um pregador da palavra, um pastor. E é interessante, queridos, que quando eu fiz esta mudança, a própria mudança, então é interessante. Nós às vezes não entendemos mudanças na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos quando Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e o processo que Ele usa para mexer com nós, para mexer com uma estrutura que na verdade precisa ser transformada realmente e genuinamente, porque nós não vamos conseguir viver de fachada. Então quando eu fui em 97 para lá, algo muito peculiar aconteceu também com a mudança. Foi uma mudança, queridos, que mexeu comigo internamente. Na igreja onde eu estava, na cidade que eu estava, eu sentia-me bem, eu sentia paz, eu sentia alegria, eu sentia que eu estava guardado, protegido, tinham pessoas comigo, todos nós estávamos andando no mesmo propósito. Mas quando eu mudei, quando eu fui para outra cidade estudar a Bíblia, então, queridos, o propósito era maravilhoso, o propósito era muito bom, não tinha como colocar ou questionar aquilo que eu tinha feito, por quê? Porque eu queria me lançar mais em Deus. Então, às vezes, nós pensamos, algo não está dando certo, porque na verdade eu tomei aquela decisão errada, eu fiz aquele financiamento que não deveria, mas na verdade, queridos, eu tinha tomado uma decisão, e essa decisão tinha sido em família, e também tinha sido com pastores e pessoas que estavam me direcionando para o melhor. Mas algo mudou naquele momento, e eu comecei a ter conflitos, e esses conflitos nesse outro lugar, me levaram a perceber que eu precisava me reconciliar comigo mesmo. É interessante o quanto que eu tinha buscado a Deus e colocado todas as minhas esperanças em Deus, no momento que eu voltei para a igreja, mas eu tinha esquecido de tudo aquilo que com o passar dos anos eu acabei me acostumando na minha vida, que é de me desassociar de mim mesmo. Porque por boa parte, queridos, da minha infância, da minha adolescência, como eu tive uma infância e uma adolescência com muitas dificuldades na questão de formação de identidade, na questão de ter o papel da minha mãe, do meu pai corretamente, eu de certa forma eu me desassociei de mim e eu criei uma outra imagem. Como eu falei para vocês, quando eu era adolescente, eu queria ter uma banda de rock, eu queria me vestir de preto, eu queria fazer sucesso. Entendeu? Esse era o meu sonho de 15 anos. Enfim, era o meu sonho, ok? E aí eu criei essa ideia, entendeu? De rebeldia, de revolta, de ir contra o sistema, porque na verdade a questão da minha revolta era contra o sistema que estava muito mais perto de mim, que era o sistema que eu fui criado, que era um sistema que no meu ponto de vista não deu certo. Eu vou falar para vocês, no meu ponto de vista, por quê? Porque nós não entendemos como Deus faz, e o que Ele faz, e às vezes aquilo que nós não entendemos, que não é bom para nós, acaba se tornando uma fonte daquilo que será maravilhoso e milagre nas nossas vidas. E eu lembro, queridos, que naquela mudança, naquele novo lugar, eu comecei a experimentar dores que eu tinha ignorado na minha vida. Eu comecei novamente a experimentar rejeição, e eu precisei buscar ajuda para que eu pudesse aceitar a minha condição diante de Deus. Porque, queridos, na reconciliação, quando nós somos reconciliados com Deus, com quem que Deus quer falar? Com quem que você acha que Deus quer falar quando você vai se apresentar diante dele? Do tipo assim, Senhor, olha, eu acho que até hoje o nosso relacionamento não foi muito bom, eu estive distante muito tempo, eu não estava perto, eu fiquei longe de casa e você está voltando para casa. Com quem que você acha que Deus quer falar? Quando o pai, queridos, lá da parábola do filho pródigo, ele está esperando o filho voltar para casa, qual tipo de roupa ele esperava que o filho chegasse? Quem sabe o filho pensasse assim, não, eu vou passar no shopping e eu vou colocar a minha melhor roupa, porque o meu pai precisa entender ou saber, ou ele precisa me receber da melhor forma possível. Mas ele chegou maltrapilho. Ele chegou na condição real, arrebentado, quebrado.
Então, queridos, essa reconciliação, e quando nós nos reconciliamos com Deus e com nós mesmos, Deus quer falar com quem você realmente é. Deus quer ter relacionamento com quem nós realmente somos. E foi essa obra inicial na minha vida. Eu digo inicial, porque olha que maravilhoso, queridos, olha o que Deus fez. Quando eu estava lá em outra cidade, eu ouvi de um pastor profeta que toda essa obra que estava acontecendo minha, de me aceitar, de me colocar diante de Deus, realmente, eu me sinto rejeitado. Deus, eu me senti abandonado a vida inteira. Eu me sinto assim, eu preciso do teu amor. Todo esse resgate, toda essa transformação dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, eu não estava na minha casa, mas Deus fez uma casa de cura para mim, em um lugar totalmente diferente. Querido, não importa onde você está, quando Deus quer tratar a sua vida, sarar e te curar, não importa o lugar, Ele vai te curar em nome de Jesus. Está entendendo? Amém? Só que nós fugimos disso. Às vezes nós fugimos. E pessoas têm dificuldade de adequação em novos lugares, e elas não se sentem em casa, porque na verdade elas estão fugindo delas mesmas, fugindo do seu passado, fugindo da sua história, sem buscarem a verdadeira reconciliação. Queridos, às vezes o problema não está na casa, está na forma como a gente criou a tendência de fugir de casa. Por isso que house para nós significa, para mim e para a Adri, um lugar que nós podemos voltar para casa. Amém? Você crê nisso? É um lugar onde nós podemos voltar para casa, porque nós tivemos essa experiência. E para completar o meu testemunho, lá, um profeta, o pastor falou: agora você vai voltar para casa e você vai reconciliar com o seu pai. Que era, queridos, a grande questão na minha vida. Eu jamais iria atrás do meu pai. Jamais eu iria procurar o meu pai. Queridos, eu fui abandonado com 1 ano e meio, entendeu? Meu pai tentou algumas vezes vir atrás de mim por várias formas, mas eu sempre tinha muito medo dessa proximidade, dessa aproximação com ele, por tudo aquilo que foi criado. Então, quando falou de voltar para o pai, queridos, mexeu comigo, mexeu com a minha estrutura, mas eu vou falar para vocês, liberou a minha vida de tal forma que eu creio que se eu não tivesse feito isso lá atrás, quem sabe, existe uma probabilidade muito grande de eu nem mais continuar naquilo que eu faço até hoje, pela graça de Deus. Quando nós olhamos para essa história de reconciliação, eu tenho também um testemunho pessoal a respeito da reconciliação, porque eu vivi numa estrutura familiar terrível, uma estrutura de agressão, uma estrutura muito difícil. E aos 10 anos de idade eu saí de casa porque, na verdade, eu queria fugir dessa estrutura, desse ambiente doloroso, dessa família que não conseguia expressar amor. E aos 16 anos eu mudei de cidade também, mas a intenção era quanto eu pudesse ficar longe desse lugar, desse ambiente de dor, era a minha expectativa de vida. Eu vou fugir disso, eu não quero ter contato, eu preciso ter uma nova vida. E quando eu mudei aos 16 anos, assim, eu pensava, eu entendi, eu achava que eu ia recomeçar uma nova vida. E eu fui me deparando, né, com as realidades da vida, e eu descobri em Jesus, aí eu encontrei Jesus, eu encontrei uma reconciliação para com Deus, mas eu descobri em Jesus o quanto aquele passado estava vivo. Enquanto aquelas dores estavam vivas em mim e me afetavam e bloqueavam, me impediam de viver o que Deus tinha para mim. E eu passei então por um processo de reconciliação com a minha mãe, especialmente. O nosso relacionamento foi muito difícil, o ambiente em casa foi muito terrível, mas eu tive essa experiência extraordinária de poder perdoá-la.
E eu entendo assim que quanto mais próximos são os vínculos, mais doloroso eles são. Quanto mais próximos, porque são as pessoas que são a nossa referência, o nosso espelho, as pessoas que nós esperamos ser amados, ser conduzidos na vida. E eu passei por esse processo logo no início da minha conversão, de perdoá-la. Mas o processo de sentar com ela, de falar isso e de levar ela a se perdoar, foi depois, muitos anos depois. Eu entendi que eu precisava olhar nos olhos da minha mãe e eu precisava verbalizar, falar isso para ela e permitir que ela também deixasse os pesos. Porque ela carregava muita culpa, ela carregava muitas enfermidades, ela carregava os pesos da vida, porque ela entendia o que eu fiz com as minhas filhas, o que eu fiz com os meus filhos. E então, queridos, foi um processo assim de anos, né, na minha vida, mas porque eu fui entendendo. Só que eu vejo hoje, queridos, o quanto fugir não resolve, porque nós somos, em algumas áreas das nossas vidas, bloqueados. Sabe, nós não conseguimos ser tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Nós ficamos travados e eu carregava muita indiferença. Então eu entendi assim, a indiferença era um meio que eu tinha para me proteger. E eu me protegia, ela não ia me ferir de novo, eu não ia ter relacionamento, eu não ligava, nós não nos falávamos. Mas quando eu entendi esse processo, eu logo pude sentar com ela, olhar nos olhos, perdoá-la, permitir que ela se perdoasse. E isso foi para mim também transformador. Isso me tornou livre. Então, porque é tão interessante que eu fui descobrindo nesse processo que aquilo que eu mais me feria, aquilo que mais me doía, era o que eu estava reproduzindo. Aquela pessoa que eu tinha aversão, que tanto me feriu com atitudes, com palavras, se eu não passasse por esse processo de reconciliação, de perdão, eu ia me tornar igual. Então, é muito difícil quando a gente se depara com isso, porque isso causa raiva, isso causa enormes dores em nós. Mas, queridos, eu quero assim trazer essa boa notícia, que é tão maravilhoso, é tão lindo ver essa obra de Deus em nós. É tão bom a gente poder passar por esse processo, sabe, de romper com isso nas nossas vidas. E quando você olha para a sua história, nessa palavra sobre reconciliação, se em alguma área, se em algum momento, se em alguma situação, você tem hoje entendimento à luz da palavra nessa área, querido, e você tem entendido assim, eu tenho fugido, eu tenho me protegido, eu tenho evitado, querido, com a ajuda de Jesus, se lance em reconciliação, se coloque em reconciliação, porque primeiro essa obra é dentro de nós, é no nosso coração. Depois essa obra ela vai ser para com pessoas. Então a gente é transformado e a gente também pode permitir que pessoas são transformadas. Se nós percebermos isso aí, você vai ver que Jesus fez isso com muitas pessoas. Ele entrou na vida delas, ele teve acesso na vida delas, ele permitiu que elas fossem reconciliadas e depois Jesus liberou elas para cumprirem o seu chamado. A questão, queridos, é que nós fizemos esse caminho, muitos de nós, mas ficamos e somos muitas vezes enroscados em situações que nós não tínhamos a revelação naquele momento para tratar, para restaurar e para fazer aquilo que nós vemos aqui acontecer, por exemplo, na vida de Pedro. Jesus leva esse homem a enfrentar ele mesmo. E às vezes nós estamos brigando com a nossa história. E pessoas que estão brigando com a sua história, elas não são liberadas. Elas não se liberam. Pessoas que estão brigando com a sua vida, com a sua história, elas não conseguem chegar a ter algo na sua vida no sentido assim, de conseguirem ter um sentido de vida, de conseguirem cumprir um propósito e serem felizes e terem contentamento com isso. Nós vivemos uma sociedade hoje onde as pessoas estão procurando identidades, onde as pessoas estão procurando dar bem, dar certo em alguma área. Onde as pessoas estão procurando encontrar a razão pela qual elas existem. Se você perceber, muitas já encontraram. E é nesse processo de encontrar isso, esse sentido de vida,
que nós vamos ser trabalhados. Por quê? Porque o propósito de Deus, queridos, é permitir que nós sejamos, sim, trabalhados, desenroscados. Quando você olha Hebreus 12, o que você percebe? Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12, queridos. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, e desembaraçando-se do pecado que tenazmente te assedia. Então quer dizer, corramos a corrida, o trajeto, o destino que nos foi proposto. Isso quer dizer o quê? Esse texto está falando de tudo que eu estou falando aqui, queridos. Há uma corrida que foi proposta para nós, amém? Amém. Queridos, há uma corrida que foi trabalhada, designada, desenhada para a sua vida. Como igreja, nós precisamos colocar você no páreo, você na corrida, você no seu trajeto. Esse é o papel da igreja também. Mas para que isso aconteça, tem que ter acesso, para que nós tenhamos uma revelação dos céus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, com nós mesmos e com as pessoas. Porque tem pessoas que estão brigando com as suas autoridades até hoje. Só que as autoridades mudam de lugar. Antes eram os seus pais, hoje é o seu pastor, o seu líder. Queridos, nós que estamos aqui, é muito fácil você olhar para nós como figuras de injustiça na sua vida. Porque o pastor não me entende, porque o pastor não vê ou não me vê da forma correta, é porque o pastor isso, o pastor aquilo, o meu líder isso, o meu líder aquilo. Queridos, é interessante o quanto que quando nós ficamos nessa posição, nós não nos desvencilhamos. Nós, eu, a Adri, cada pessoa que está aqui, a igreja, queridos, todas as pessoas, elas são sim, úteis para que Jesus seja formado em nós, amém? Até as pessoas que, quem sabe, você acredite que não combine com você. A Adri vai dar um exemplo agora, na prática, do que é essa combinação. O que é realmente reconciliação? Ela vai explicar aqui de uma forma muito prática. Nós vamos tirar aqui, só para ficar o exemplo que ela precisa dar, né? Então, é isso que ela vai falar aqui, querido. Presta atenção, você vai ver como isso tem a ver com reconciliação. Mas quando nós começarmos a experimentar a reconciliação, isso vai mexer com a tua vida de uma forma, querido, que vai abrir novas possibilidades que não existia, e mais, vai te levar a experimentar de uma leveza e de uma liberdade que, quem sabe, até hoje você tem buscado. Eu tenho aqui nesse copo 2 ingredientes, 2 componentes, a água e o óleo. E a água e o óleo todos nós sabemos que não se misturam. Então, por mais que eu venha aqui e eu mexa com uma colher, isso aqui eu vou parar, daqui a pouco já vai ter a separação novamente. Por que que isso acontece? Tem uma resposta química e também com toda uma resposta para isso. A água, ela é um componente que eles chamam 2 polaridades diferentes, da água e do óleo. A água, ela é um componente polar. E o óleo, ele é um componente apolar. Então, na química tem uma regra, que tudo aquilo que é idêntico se atrai. Tudo aquilo que é idêntico, ele se envolve. Então, a água, ela não consegue acessar o óleo, assim como o óleo, ele não consegue acessar as partículas da água e fica essa separação. Mas existe um elemento, e esse elemento, ele tem a capacidade de misturar os dois. Esse elemento, ele é o detergente. E o detergente, ele tem a capacidade de romper as partículas da água. Porque o que não consegue, por que o óleo e a água não conseguem se misturar? Eles não se misturam porque a água é como se ela bloqueasse. Ela não permite, ela não abre as partículas para o óleo ter acesso. Então aqui está tudo misturado, é uma coisa só aqui. Daqui a pouco a gente vai deixar parado, não vai mais ter essa separação, porque se tornou algo que o detergente ele veio e rompeu. O detergente, ele tem essa capacidade que ele consegue acessar os 2 polos.
Então, água e óleo são polos, são extremos. E o detergente, ele liga, ele une. Quando o detergente ele entra em ação na água, ele abre as partículas e ele deixa que tudo tenha acesso. O que isso tem a ver comigo e com você? É como se a água, ela representasse a nossa humanidade. Representasse eu, Adriana, e é como se o óleo, ele representasse a figura de Deus. Quando nós falamos da nossa natureza humana, a nossa natureza e a natureza de Deus, elas não têm acesso uma à outra. Nós nos tornamos, a Bíblia fala, nós já vamos ler o texto, que nós éramos inimigos de Deus. Então nós não podíamos ter a natureza de Deus em nós. E nós também não podíamos acessar e Deus não tinha parte conosco. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Porque Deus, ele tem a essência dele e ele não se corrompe. Então a nossa natureza, ela era corrompida por causa do pecado. Nós já nascemos assim. Mas aí esses dois polos, nós e Deus, essa distância, essa separação, isso que não tinha ligação, que não tinha conexão. Qual foi o papel de Jesus em tudo isso? Jesus, ele veio, ele teve acesso à nossa natureza, como a água, e ele abriu algo, ele rompeu com algo, e ele permitiu que a natureza de Deus fizesse parte de nós. Então, o processo de reconciliação, ele é tão lindo, ele é tão extraordinário por causa da obra de Cristo Jesus em nós. Romanos 5:10 nos diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos na sua vida. Então, a nossa história antes de Jesus era o quê? Inimigos de Deus. Não tínhamos conexão, não tínhamos acesso a tudo aquilo que faz parte da natureza, da essência, da beleza, da santidade, do amor, da grandeza de Deus. Mas quando Jesus veio e ele acessou, ele rompeu com algo nas nossas vidas, ele rompeu com a nossa natureza humana, ele nos ligou, ele nos tornou amigos de Deus. Então nós podemos ter essa amizade, essa intimidade, esse relacionamento. Nós somos um com Deus por causa de Jesus. Então, queridos, essa é a notícia mais maravilhosa, mais extraordinária. E quando nós olhamos para a palavra, Jesus teve tanta coisa maravilhosa que ele fez sobre a face da terra, tantas expressões. Quando nós olhamos, Jesus operou curas, milagres, sinais, prodígios. Então, quando nós olhamos para a obra de Jesus, ele expressou amor. Mas sabe o que a palavra relata que é mais forte em Jesus? O ministério de Jesus é o ministério de reconciliação. Ele reconciliou nós com Deus, mas ele nos dá condições e autoridade para nós reconciliarmos com pessoas e para nós sermos agentes de reconciliação. Queridos, por causa de Jesus, você pode ser um agente de reconciliação. Você pode permitir que pessoas tenham uma nova experiência, uma nova realidade, e a sua natureza velha, a sua natureza humana, ela possa ser transformada. Então, você já ouviu pessoas talvez falando: nossa, mas aquela pessoa fulana de tal, numa igreja cristã, eu nunca imaginava, olha a história daquela pessoa, olha a vida que ela levava, olha as atitudes que ela tinha, e agora é um cristão, ele serve a Deus. Queridos, isso é possível sim, essa obra de transformação por causa de Jesus. É sobre ele e é por causa dele. 2 Coríntios, o capítulo 5, versículos 17 a 19, nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou. Olha, queridos, ele nos deu autoridade
para que a gente exerça o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Querido, se há algo, se às vezes você tem olhado para a sua vida e você fala: Deus, para que o Senhor me chamou? Para que eu existo? O que eu vou realizar? Eu vejo pessoas, cantando tão maravilhosamente bem. Eu vejo pessoas tocando, eu vejo pessoas pregando, eu vejo pessoas ali recebendo, recepcionando as outras. Eu vejo dons e habilidades das pessoas. Mas para que o Senhor me chamou? Queridos, acima de qualquer função, qualquer dom que nós venhamos a exercer, o primeiro chamado de Deus para nós é sermos agentes de reconciliação. Olha aqui, Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, queridos, acima de tudo isso, ou se você olha e fala: eu não sei ainda para que eu sou chamado, eu ainda não descobri os meus dons e habilidades. Queridos, eis aqui uma revelação para nós. Nós somos agentes de reconciliação, nós temos autoridade, nós vamos ver pessoas tendo uma nova história com Deus, pessoas vivendo a natureza celestial, amém, pessoas vivendo tudo aquilo que Deus desenhou e determinou para suas histórias, não importa. Por isso, assim, é um aprendizado que nós temos, e nós sempre temos conversado isso na nossa casa. Queridos, eu sempre tenho, assim, em Deus, um olhar para as pessoas, não importa, às vezes uma pessoa ela tem um jeito que a gente não tem tanta empatia e facilidade, ou às vezes você olha para pessoas que parece estão estampados algumas práticas, alguns comportamentos que você fala: isso não tem nada a ver com a natureza de Deus. Mas, queridos, nós precisamos ter um olhar de falar assim: Deus tem uma história para essa pessoa. Essa pessoa, ela já tem uma identidade em Cristo Jesus, ela apenas precisa descobrir isso. Ela precisa apenas, sabe, é como assim uma casca que precisa romper, ela precisa tirar. Quando eu vejo essa palavra da nova criação, as coisas antigas já passaram, sabe? É como assim, precisa se despir mesmo do velho homem, tirar as velhas práticas, ela precisa vir à luz, ela precisa sair. Eu vejo simplesmente alguém perfeito, maravilhoso, que está encoberto. Mas com Jesus Cristo, isso é desfeito, isso é rompido. E essa pessoa, ela pode sair e ela pode viver aquilo que Deus tem determinado para a vida dela. Querido, isso é para mim e para você hoje. Mas é muito mais também para mim e para você sermos isso na vida de pessoas. Como igreja, nós entendermos qual é o nosso primeiro ministério, qual é o nosso primeiro chamado. Nós somos sim uma casa que é agente de reconciliação, e nós vamos ver filhos vindo a um relacionamento com o Pai, filhos descobrindo isso. Nós vamos ver lares que estavam desfeitos, eles tendo sim um momento de reconciliação, eles sendo restaurados, eles sendo restituídos. Queridos, quando nós perdemos a conexão, quando nós éramos separados, sabe, olha aqui, é misturado, é algo só, é a natureza de Deus, é a essência de Deus. Quando nós somos reconciliados e conectados, nós somos restituídos nas suas emoções, nos seus sonhos, no seu chamado. Em tudo aquilo que você realizar, você verá a restituição de Deus e haverá realização. Nós entendemos como igreja, como corpo de Cristo, como reino que nós somos. Nós somos chamados a isso, e nós vamos experimentar e ver as pessoas vivendo a restituição de Deus nas suas vidas.